Boas noites! Essa é a terceira live da nossa sequência, que vai ficar gravada para quem assistir depois. E essa live a gente tava com uma ideia, mas nós desmerecemos o efeito carnaval na nossa vida. Nem lembrei que tinha carnaval no mundo, gente. Nossa, quem lembrou do carnaval? Eu vou colocar a câmera da mesa. Beleza, aí enquanto a Ivy vai ativando a câmera da mesa, eu vou falar qual é o foco da nossa live de hoje. A nossa live de hoje vai ter mais em cima de perguntas que me mandaram no grupo. Para quem não sabe, a gente tem um grupo onde a gente fala de baralho cigano, de tarologia cigana, que é diferente, vou falar um pouquinho dela hoje também. Então a gente vai responder algumas perguntas que mandaram lá, algumas maravilhosas, diga de passagem. Só um segundinho que eu estou inserindo Dona Ivy para poder ter uma visão da mesa. Não, ele entrou como do que... Olha, quem quer entrar aqui... Acontece erros de percurso! Não, é porque você deixou o negócio no perfil errado. Sabe quem fez o pedido para participar aqui agora? Sua mãe? É. Chama ela, então. Entrar ao vivo com Dona Sidoca. Dona Sidoca estará aqui conosco na noite de hoje. Vamos lá. Cadê ela? Não entrou? Mandei o aqui, ela não respondeu. Eu mandei solicitação também. Ah, Dona Sidoca entrou. Diga aí, minha mãe está conosco. Caiu. Dona Sidoca não está afim de ficar conosco. E ela apareceu. E saiu aqui já. Então vamos colocar a mesa aqui. E eu vou falar uma das coisas que me perguntaram hoje, que a gente estava falando. Hoje eu falei bastante de Santa Sara. A gente falou muito porque a gente está na primeira crescente da Quaresma. E Santa Sara, nós temos um vínculo forte com ela a respeito da história até do cristianismo. Eles andam muito de mão dada. Então pediram para eu poder explicar. Vitorina, são seus olhos, meu gostoso da minha vida. E então pediram para... Não entrou? Que loucura. Deixa eu ver que porcaria está acontecendo. Vamos falar outras coisas. Esse foi? Vamos ver se vai. Foi. A gente vai mostrar a mesa porque tem perguntas que foram mais técnicas. Então eu vou mostrar algumas coisas aqui da mesa de leitura. Vou usar esse menino novo. Vozes do além, sempre permeando as nossas lives. E me perguntaram sobre Santa Sara. Santa Sara Kali, vou dar uma explicadinha rápida sobre quem ela é. Santa Sara é a única santa cigana do mundo. E ela não nasce entre o povo cigano. E tem N explicações para onde ela veio. Eu acredito na que eu ouço desde pequeno. Eu me familiarizei muito com ela e faz muito sentido para mim essa história. Conta a lenda entre os povos Calon que Santa Sara é filha de Maria Madalena. Todo mundo conhece Maria Madalena da Bíblia, o pessoal já deve ter visto, tem até as piadinhas de cabelo de Madalena arrependida, dizem que ela era uma mulher da vida, dizem que ela era só uma mulher forte. A Bíblia não disse sim, não disse que não, fica tudo muito aberto, mas não vamos falar de Bíblia, vamos falar de Santa Sara. Segundo a lenda conta que, no dia que Cristo foi crucificado, Maria Madalena estava grávida dele. E fugiu com José da Arimateia. Todo mundo sabe, isso aí é notado, que José da Arimateia fugiu com as 3 Marias. E quando ela foge, ela dá à luz nas margens do mar Mediterrâneo. Mas aí nasce Santa Sara. E eles vão vivendo sempre meio que fugindo da perseguição romana, fugindo desse tipo de caçada que eles estavam sofrendo. Na época todo mundo sabe das perseguições e tudo mais. E quando Maria Madalena é pega com ela e com José da Arimateia, eles são jogados no mar para morrer. E o barco acha a costa. Quando o barco acha a costa, ela é encontrada por um grupo de ciganos que estava perdido. E esse grupo de ciganos perdido, ela já é uma criança, já se passaram alguns anos, caçando um rumo, e ela fala, é para lá, a gente vai seguir aquela estrela, e ela vai dando as orientações, e vai nos guiando. Então, por isso que na margem da França, que foi onde eles atracaram, onde diz que ela atracou, que é em Sainte-Marie-de-Mer, é onde está a cripta de Santa Sara, não é aberta ao público, e tem a capela de Santa Sara Kali. Por que para nós ela é tão importante? Ela é uma santa que sobrevive na estrada, ela sobrevive às agruras de se viajar, e guia o nosso povo. Então, por ela ser uma grande guia do nosso povo, ela ser uma grande referência para nós, na nossa prece, nós pedimos para que ela seja a nossa guia, ela se torna uma referência para todos os ciganos.
O dia dela é comemorado em maio. Aí tem algumas variações, tem os locais que comemoram num dia, tem locais que comemoram no outro. Eu não vou dar uma data certa, até porque se eu falar uma data, eu vou acabar falando uma data que vai estar como errada. Depois eu vou pegar do Templo de Santa Sara, que tem lá no Rio de Janeiro. Eles fazem uma festa legal, bonita, para poder trazer a data certinha de quando eles vão comemorar. Eu gosto muito da forma como eles fazem. Sou um pouco suspeito para falar, porque tem muitos calões lá. Olha só que eu pus a câmera. E não entrou. Ali entrou. Vocês Aqui não. estão vendo a outra câmera Eu não aqui? sei se as pessoas estão vendo ou não. Digam para mim, por gentileza. Olá, minha mãe, boa noite. Aí, vou aproveitar para falar que a van eu achei tão bonitinha. Porque Ah, que legal. é como se vocês fossem irmãs, né? Porque se ela é filha da sua guardiã. Sim. E as pessoas até tentaram dar uma demonizada em Maria Madalena, foram falar que ela era puta, foram falar um monte de groselha. Por quê? Porque era uma forma de tirar o poder desse feminino. Então, nós sempre cultuamos Santa Sara e cultuamos o feminino, cultuamos e respeitamos esses sacrifícios todos. Agora, quem que a igreja não falou que era puta até agora? Né? Eu. Não, já falaram. Já fui acusado de muita A coisa. igreja é um negócio. Tá mostrando um tecido. Um tecido. Um tecido é minha blusa. Acredito que seja minha blusa. Pelo seu braço, beleza. Dando pra ver o baralho, hoje vai ser bom. Interessante que a gente consegue da outra câmera. É, a gente não tá vendo, olha que loucura. E alguém tem alguma dúvida sobre a história de Santa Sara? Sobre esse quesito da nossa passagem por ela? Porque é muito amplo. Vou falar uma coisa, conforme a gente vai lembrando, é difícil lembrar de bate-pronto, todas as histórias, todas as lendas, porque são anos acumulando esse tipo de informação. E é como uma pergunta que eu recebi hoje. Já vou até puxar o gancho. Olha, temos gancho. A Rai mandou uma pergunta maravilhosa, que ela falou o seguinte: minha dúvida, quando faço uma tiragem, sempre vem aquela pontada dentro de mim do que eu sinto ao ver cada carta. Mas também temos os significados explicados e existentes de cada carta. Às vezes uma coisa sentida não bate com o significado explicado. É normal. Vou falar uma coisa, é muito, muito normal. Por quê? Lembra quando eu falo que o baralho, ele... Chega mais perto. Ele não é uma pergunta só, é uma conversa. Eu falo muito de que você estabelece vínculo com o seu baralho, você vai se familiarizar com ele, você vai aprender os caminhos a respeito do que o baralho vai falar, como ele vai explicar as coisas para você, tudo bonitinho. Vocês vão desenvolver a sua forma de comunicação. É como se fosse um amigo de longa data. Você chega um momento que vocês têm até piada interna. É normal. Então, tem coisas nas cartas que, conforme a gente vai fazendo a nossa leitura, você olha para uma lâmina e você fala, putz, mas ela não está batendo aqui, a pessoa fez uma pergunta de uma coisa, não está encaixando legal, não está fluindo. O que eu posso falar sobre isso? Uma lâmina não tem significado sozinha. Até tem, mas não no contexto todo. Mas é que nem palavras. Tem Sim. palavras que duplo sentido, que num contexto significa uma coisa, no outro significa outra. Às vezes o baralho usa de ironia e fala uma coisa querendo dizer o oposto. Vai muito de como você vai se comunicar com ele. Por exemplo, eu gosto sempre de usar o exemplo da palavra manga. Se eu falar só manga, ninguém sabe se eu estou falando da manga da camisa, da fruta manga, ou da capinha de metal que envolve o pavio da lamparina, que também se chama manga. É amplo. Mas eu posso... rasgou a manga. Então eu sei do que eu estou falando. Então a gente vai sempre trabalhar essa conexão. E como é que funciona essa conexão? Eu entro muito em alguns elementos. Eu vou abrir algumas cartas aqui para dar uma explicada rápida. Eu abro a carta do verso quando não há leitura, para explicar, porque a gente não quer trabalhar energia, a gente só quer a posição dela. Vou até já deixar um meio adiantado aqui para uma coisa que eu vou fazer já já. Certo? Dá pra ver tudo? Vocês conseguem ver todas as cartas? Tá tudo bonitinho? Deu vontade de comer manga. Nossa, nesse calor. É maravilhoso, nesse calor, uma manguinha gelada. gelada. Vocês conseguem ver as cartas? Se tiver conseguindo ver a carta, beleza? Qualquer coisa me sinaliza. Vou até dar uma pescoçada aqui. Ah, beleza. Quando eu tenho uma lâmina na leitura, eu tenho o quê? Eu tenho o significado dela e o significado da posição dela. Porque cada pessoa vai ler de um jeito. Beleza, existem N formas de abrir uma leitura. Eu vou mostrar a minha, que é a mais favorita, que é a mais simples. Quem me ensinou foi minha mãe, que está aí. E essa lâmina ela vai ter um significado nessa posição.
Essa lâmina tem outro. Mas essa lâmina parece que não está batendo com a leitura. Beleza. Mas essa lâmina aqui parece que não está batendo com a leitura. Fala, putz, parece que ela está desconectada. Eu vou ter que avaliar N coisas. Até uma das coisas que a gente está pensando em fazer é explicar isso. Porque tentar traduzir isso aqui agora é tentar explicar 30 anos de história em uma hora. Não consigo. Filmes ensinados por coelhinhos. Em 30 segundos, não dá. É muita coisa. Por quê? Porque essa lâmina que eu tenho aqui, seja no baralho cigano, seja no Marsella, seja no Kier, que é o meu favorito, ela tem N fatores que interferem nela. Uma lâmina de tarô tem uma regência planetária, uma lâmina de tarô tem uma polaridade energética, uma lâmina de tarô tem um gênero neutro, um vetor. As lâminas trabalham em vetores, que é como se você tivesse a construção de uma frase. Então a gente tem muitos fatores minuciosos que a gente vai trabalhar e entender para colocar isso para funcionar. No caso da Rai, o que acontece? Ela é uma pessoa com uma espiritualidade muito trabalhada, eu a conheço. Ela deve ouvir a intuição. Ela tem muita intuição, ela tem muito contato com o lado espiritual dela. Ela é uma pessoa muito ativa nisso. Então a intuição dela vai gritar. Só que a intuição dela, quando gritar, ela vai fazer o quê? Ela vai, às vezes, contradizer o que está no baralho. O que eu vou ter que buscar aqui? Eu vou pegar o meu estudo do meu baralho, eu vou pegar o meu estudo das energias, eu vou pegar o meu estudo da minha forma de fazer a leitura e vou pegar essa minha técnica. Quando o nosso sentimento conflita, a técnica entra. O estudo é importante, é muito importante para o tarô você ter estudo sobre lâminas, posições, planetas, dia da semana. Várias vezes aparecem umas cartas no jogo, eu olho e falo... Você está aprendendo a falar. Mas não faz o menor sentido com o contexto do negócio. Ele estava falando outra coisa até agora. Daí Pedro vai lá e fala, não, mas não é isso, é isso, isso, isso. Daí dá para entender. Só que aquela coisa do, eu não veria sozinha. Mas depois que ele mostra, fica óbvio. Você fala, claro. Essa pessoa está perguntando se ela vai resolver o bico de papagaio da coluna e saiu a carta de amor e desejo. Aí você fala, porra. É bem isso. Aquele comentário bovino. Então, o que acontece? Eu vou ter que pegar o meu aspecto, por exemplo. Saiu a carta de amor e desejo, a pessoa quer saber do bico de papagaio dela. Eu sei para onde o coração dela se orienta. Eu sei qual é a maior vontade dela ali. E eu sei que aquela maior vontade, aquele maior desejo dela é se livrar do bico de papagaio. Ele vai ter a mesma correlação com o início da pergunta. Porém, aí eu vou ver a polaridade, eu vou ver o fluxo de energia, que a gente vai comentar sobre isso. Chakras. Eu recomendo para todo mundo que quer trabalhar com tarô ter conhecimento sobre chakra. É importantíssimo, importantíssimo. Os chakras são o centro de energia do seu corpo, que operam em diferentes aspectos da vida. Às vezes a lâmina não vai falar da pessoa, vai falar do bloqueio, vai falar do que ela está tendo como impeditivo de energia, de nodo energético. É o motivo do bico de papagaio. O motivo do bico de papagaio, que vai estar na base de um chakra. Pode ter uma referência com o chakra, que aí no caso eu representaria nessa carta de amor. Seria lá para o chakra raiz, galera que tem a noção já está ligada onde fica. E você vai correlacionar aquilo, talvez com um problema postural, com uma questão de coluna. É aí que a gente entra. A carta, quando a gente vai pegar lá na raiz, eu não preciso decorar o significado dela. Eu não preciso decorar o que a carta da montanha significa do lado da carta do cigano, no baralho cigano. Muita gente fala, é a primeira combinação que a gente aprende. Tanto que eu sou um profundo defensor do joga a combinação no lixo. Esquece combinação. Combinação te limita. Combinação, ela vai te resolver até a página 2. Dali para frente, se você já tem o hábito de trabalhar com baralho, se você tem o hábito de fazer consultas para você mesmo, a combinação não vai ser útil. São 78 arcanos, entre maiores e menores, que podem cair em N posições que vão ser sempre multiplicados pelo número menor. É a mesma coisa que o chat GPT faz para gerar textos. Sim. Combinações entre palavras de acordo com o que ele imagina que seja cada palavra. Então, quando a gente faz uma leitura do baralho para entender o que essa lâmina, que parece desconexa, significa, eu vou olhar tudo isso. A gente não é chat GPT.
A gente não é um chat GPT, a gente não faz isso. E eu vou colocar a minha sensibilidade para trabalhar aí junto. É importante. Porque, por isso que a gente pratica a espiritualidade, por isso que o tarô não pode ser uma coisa desconexa da sua vida. Por quê? Porque a sua sensibilidade vai te apontar o local onde você vai usar a maior técnica, você vai aprofundar a sua leitura. Ah, deixa eu contar uma história. Conta. É que não, é que você falou, eu me lembrei. Teve uma vez que ele estava embaralhando, assim, a gente estava começando, abrindo a chamada e tal, acertando a tecnologia do negócio. E daí pulou duas cartas. Por enquanto. Pulou duas cartas. E daí ele pegou as duas cartas e mostrou para mim. E para mim aquilo não tinha muita lógica do que a gente estava conversando. De repente ele vira para a moça e fala: sua avó era médium. E sua mãe também, mas ela escondia, né, das pessoas. E continua embaralhando. A menina ficou travada em choque, eu fiquei travada em choque. A gente falou, duas cartas, pulando, assim. E tipo, a gente não tava falando da mãe, a gente não tava falando da família, eu nem sabia se ela tinha avó. Sabe, aquela coisa que você fala, como que em duas cartas? Em duas palavras. E ele entende todo esse contexto. Ele fala, ai, é verdade! Ele fala, Dá o caminho das pedras. Eu vi que as duas cartas tinham polaridade feminina. As duas cartas tinham relação com a ascensão dela. Então eu penso, polaridade feminina, ascensão, mãe e vó. Duas cartas, duas gerações. Conta fácil, tranquilo. As duas cartas tinham correlação com a abertura espiritual e da mente, porém uma das cartas, a carta de número menor, apresentava efeitos que significavam maior bloqueio, maior dificuldade. Tá claro para mim? Foi facílimo, é uma coisa que se calcula em 2 segundos. então. Se estudar. Uma coisa que eu falo para todo mundo sempre: baralho é estudo. Não conheço um tarólogo que fala, eu já aprendi tudo que tinha para aprender. Mas qualquer ser humano que fala, eu já aprendi tudo que tinha para aprender, você larga ele lá falando e vai fazer outra coisa. Porque, É um grande sinal de que não aprendeu nada. Então. São muitas coisas. O primeiro baralho é de 1460. São séculos de pessoas que estudavam e vieram desenvolvendo. E tem essa energia. Eu vou mostrar as cartas desse aqui e vou tirar só da posição para não fazer efeito. Essas lâminas aqui que eu ganhei, que é o que eu estou me familiarizando, eu tenho andado muito com ele, eu tenho me aproximado, eu tenho brincado com ele, porque eu preciso entendê-lo. Eu preciso aprender o idioma dele. Apesar de ser um tarô de Marsella convencional, como todo mundo já conhece. Mas ele tem personalidade. Todo baralho tem uma personalidade. A gente está entendendo a personalidade dele. Como quando a gente adota um gato novo, eu sei que tem gente gateira aí que nem nós, que vem um gato novo, você conhece os outros gatos da casa. Mas aquele gato novo, apesar de ser um gato, também igual aos outros, ele tem a personalidade dele. E a gente vai entendendo a personalidade da criatura conforme vai convivendo. E se eu pegar um baralho, só porque ele é um Marsella, e tratar como qualquer outro Marsella, é eu achar que todo o comportamento do gato consiste em comer no potinho, beber água na fonte e fazer cocô na caixinha de areia. Tipo aquela galera que fala, gato amarelo sempre faz isso, gato preto sempre faz isso. Não existe. Isso não existe. O baralho vai ter uma personalidade. E o baralho, ele tem cores, números. Olha quem está conosco agora. Bem-vinda, tia! Tia, que honra! Olha, palpitou. Então ele tem todas essas situações que eu vou precisar entender nele. Apesar dele ter um significado padrão dentro dos demais baralhos de Marsella. Eu não posso fugir da raiz dele. É um humano bípede. Qual é a personalidade? Como ele se comunica? É uma pessoa com uma comunicação mais ríspida? É um baralho com uma comunicação mais ríspida? Pessoal que tem mais de um baralho pode me falar a verdade aí. O seu tarô cigano xinga, não xinga? Todo mundo que tem um baralho cigano e um baralho de Marsella, principalmente a galera que tem Waite. O baralho de Waite eu acho ele lindo. Ele é fofo. Ele é meigo, ele tem uma comunicação leve. Aí você sai de um Waite que fala assim e cai para um cigano. O Waite, eu tenho a sensação de que a gente está falando com um lorde britânico. Ele que você não sabe se ele é hétero, se ele é gay, porque ele é muito lorde, ele é muito educado, e ele fala, ele adora falar, ele fala, que você fala, não, tá bom, calma. A sensação que eu tenho com o Waite, assim. Esse aqui eu tô percebendo que ele é bem lírico. Eu tô achando isso bem legal nele. E ele acompanha esse movimento. Ele vai acompanhar o efeito dos desenhos, ele vai acompanhar a estrutura. Os símbolos têm energia, né? Sim, baralho cigano. Baralho cigano é ótimo para dar tapa.
É maravilhoso. Eu acho que uma das frases favoritas do baralho cigano é: você não está enxergando porque é burro. Tem gente que já tem intimidade aqui com a gente. Eu fala, eu traduzo. não, que a pessoa fala, não, agora pega o cigano, que eu tenho umas perguntas só para ele. A pessoa pede para levar uns tapas, porque às vezes a gente sabe que a gente precisa, né, levar uns tapas. E aí a gente vai até o baralho cigano, porque ele é ótimo para isso, para colocar a gente de volta no prumo. Vou mostrar aqui, ó. Carta da força. Conseguem ver lá? Tá visível para todo mundo. Se vocês verem nesse baralho, essa carta da força, ó, vou mostrar aqui também. Ela é muito mais sutil. E tem a mesma simbologia de uma mulher domando um leão. Porém, aqui ele está poético. A coleira do leão ela é fluida. Então a gente vai adaptar isso porque é a energia pela qual o baralho foi feito. É muito... Bem-vindo, Aleph! Bem-vindo, Aleph, amor universal, maravilhoso. Então vai ser muito comum a gente ter esse tipo de conexão com o baralho. Só vou agradecer o comentário da tia que ela falou que a gente está trazendo o tarô ali. Olha que legal. Sim, sim. Obrigada. Muito por sua causa. Muitíssimo por sua causa. Muito não, 100%. Chegou! Eu vou Ela vai resgatar um gato, por falar em gato. A gente sumiu ontem, tava louca. Ô, Rogéria, acho que você já tá lá no nosso grupo, hein? Quem ainda não tá, eu vou deixar o link depois aqui da live. Entra lá no grupo, a gente fala bastante. Minha mãe também tem dado vários toques. Ela tem uma outra visão do baralho. Ela vai estar com a gente semana que vem. Que é ativa no grupo. É ativíssima. Esse é o gato novo que a gente estava usando de exemplo. Vou te mandar. Me chama depois que eu te mando o link. Tem até umas coisas para te passar. Então, eu vou me adaptar a ele. E eu vou me comunicar. E eu sei que, por exemplo, o pessoal que está acostumado com Marcélia também sabe que a carta da força, ela tem energia feminina, não é masculina. Ela não representa usar força, ela representa um diálogo, ela representa o levar e não fazer força para ir contra. Então, mas vamos falar que na natureza a força é muito mais feminina do que masculina. As leoas que caçam, as pinguins que vão para o mar pegar os peixes. Sabe, a natureza, o feminino natural programado neste planeta, especificamente, ele é muito forte. O maior predador terrestre do planeta é a fêmea do urso polar. Não, uma fêmea de urso, você não quer encontrar... O macho até vai, você faz um carinho. Os ursos de circo domados são todos machos. Eles não conseguem domar ursas fêmeas. Machos castrados, porque o macho ele tem a testosterona, faz ele querer dominar o mundo, e daí você tirou a testosterona, resolveu o problema do bicho. Agora a mulher não, filho. A mulher, ela tem força que vem do além, ela tem estrogênio, progesterona, testosterona, ela tem a lua, ela tem os astros, ela tem tudo ali. É mais complicado. Quando eu falo que o tarô é feminino, se vocês olharem o balanço de todas as cartas, ele tem uma polaridade muito mais feminina. Por isso que você vai ver até menos homens em contato com o tarô. É normal. Eu fiz isso quando eu quis saber a hora de ter um sócio. Pedi para o Pedro e Eve, você pergunta para o baralho. E é outra coisa que eu sempre falo. Se ele descreveu lindo, né? O que dá para perguntar para o tarô? Qualquer coisa que você perguntaria para uma pessoa, que você acha que é específica e que vai saber te falar daquele assunto, você pode perguntar para o baralho. Às vezes é a função do cartomante traduzir essa pergunta para o baralho. É muito importante você colocar isso de uma forma que você consiga extrair do baralho uma resposta para a pergunta. E conduzir o consulente também, porque às vezes a pessoa está tão na dúvida de tanta coisa que ela não consegue fazer uma pergunta como a da tia, assim, de, eu quero ter, será que vou ter um sócio? Como seria esta pessoa e tal? A pessoa fica, minha vida tá uma bagunça, eu não sei o que está acontecendo, eu não quero... Tá, mas da pessoa você precisa o quê? Ir puxando dela, o fiozinho para entendendo. Já quero umas perguntas extras, posso? Manda no zap, meu. Pode tudo, me chama no zap. Que isso? A gente se fala no zap, é só você mandar lá. Eu tô sempre com o baralho na mão. Eu que não tenho o telefone na mão, mas o Pedro tem. Eu uso. Ela não. Eu vou pôr comida pra criatura. Até me perdi aqui. Então, a gente tem que entender isso do baralho. E são muitas coisas. Às vezes a condução da consulta. Porque às vezes a pessoa tá te fazendo uma pergunta, às vezes a gente não tá sabendo fazer a pergunta correta quando é pra gente. Eu arrisco dizer que a consulta mais difícil que existe é com nós mesmos.
Eu vou na minha mãe vem até mim e a gente faz a troca, que é muito mais fácil, você gasta muito menos energia para fazer esse processo. Vitorino, você nem precisa saber o que perguntar, cara. Às vezes você senta pro baralho, é muito normal. O pessoal que já passou em consulta comigo, tá ligado? Eu faço muito disso. Falo, peraí que eu vou perguntar de você pro baralho. E eu peço pro baralho um primeiro panorama. E o baralho vai me dar um primeiro panorama. Às vezes, parte dali. Você deu uma boa leitura do primeiro panorama, você fez essa captação, ele parte dali. E, então, quando eu vou falar, para tentar agora só dar uma alinhavada na resposta para a Rai, são N fatores que eu vou usar, que às vezes são contra-intuitivos, são fatores que não parecem normais nem naturais, mas que vão fazer toda a diferença. Você vai ver ali, vai. Deixa eu ver o que a dona Cidal que está mandando, que o pessoal está mandando aqui. As perguntas têm que ser feitas de uma forma que a pessoa tem que entender o seguinte. Ela tem que perguntar a solução das coisas, mas a solução geral, antes de eu pensar no seu resumo. Boa! Isso é uma coisa muito legal, porque a gente fala da condução da consulta. Às vezes a pessoa quer saber, meu trabalho vai dar certo? Pô, como é que eu posso responder isso para a pessoa? Vai depender de como ela vai trabalhar, vai depender no que ela vai trabalhar, vai depender de onde ela vai trabalhar. Então eu tenho que conduzir a pessoa dentro de tentar mostrar para ela o caminho para fazer dar certo. Tarô não prevê futuro. Essa história de que o tarô fica prevendo o futuro, não. O tarô lê Possibilidades. as possibilidades mais plausíveis com base na energia em como está. Eu vou dar um exemplo. Boa. Pensa que o tempo, o espaço, como se fosse um chumaço com muitas linhas. Como se fosse um chumaço de cabelos, muitos cabelos. Assim. E daí você fala assim, e se eu puxar essa linha aqui, ó? Essa linha aqui que vai me levar para um emprego, para uma CLT, para uma carreira, ou essa linha aqui que eu vou empreender, ou essa linha aqui que eu vou ficar com aquele carinha, ou essa daqui que eu vou ficar com aquela menina e largar aquele carinha aqui atrás. São milhares. E daí o que o baralho faz? Ele vai puxar esta linha que você escolheu olhar e vai te mostrar como ela termina. E vai falar, isso aqui tem uma ponta dupla. Só que, usando o exemplo dela, não é assim exatamente esse fiozinho. É assim. É um dread. As linhas embaralham. Às vezes uma linha prende na outra que não está presa na raiz. E quem cabe interpretar isso? O cartomante. Por isso que cansa. Por isso que tem... Eu não. Dependendo da consulta, às vezes vai até 4 horas da manhã aqui, ó. Nem sinto. Por quê? Porque você vai entrar nessas linhas da vida da pessoa. Você vai mexer em linhas de energia para poder captar o que está acontecendo. É tipo desemaranhar a luzinha de Natal. E são um excelente exemplo. Mas não essas modernas, aquelas das antigas com lâmpada de vidro, que quando você pega errado, corta o dedo. E o máximo que o baralho te fala é, ó, vermelho, amarelo, verde, amarelo, vermelho. E daí, se você quer chegar no vermelho, no verde ou no amarelo, vai de você. E você pode trocar as lampadinhas também, de acordo com as suas atitudes ali no desemaranhar da vida. É muito comum a gente ver pessoas que fazem o quê? Ela passa pela consulta e fala, nossa, mas começou a acontecer tudo que a gente veio conversando mega rápido. Aconteceu tudo de uma vez só. Começou a acontecer tudo de uma vez só, fica até perdido. Nossa, tá indo muito... Às vezes no dia seguinte, coisas que a gente achava que demora mais de semana, acontece. Porque o que acontece? A nossa visão das energias e de como as coisas estão para acontecer, elas dependem de um trajeto. Eu só vou chegar a falar pro paroxítono se eu fizer o B-A-B-A. Então a gente tem aquela trilha de aprendizado até enxergar algo. O que o baralho faz? Ele corta caminho. Ele vai te mostrar aquilo que você quer ver antes de você passar pelo aprendizado. Você vai ver numa hora mais ou menos hora. Mas ele vai te mostrar o caminho antes, para evitar dor de cabeça, para evitar esforço, para evitar dor, para evitar sofrimento, para evitar o ruim. As pessoas estão tentando evitar a vida tipo também. Quando você tem aquele livro para ler para a escola, para fazer a prova do fim do ano, e daí você vai na banca de jornal e pega o resumo. Hoje em dia deve ter o resumo num site, alguma coisa na internet, mas na nossa época era na banca de jornal. E daí você lia o resumo. Depois que você lê o resumo, você já sabe a história, mais ou menos, você já sabe o fim da história. Então, para que ler o livro todo? Daí ele te poupa de muito sofrimento, de muita coisa. Assim. Então você sente as coisas capotarem. Que é uma outra coisa que a gente acaba tendo que ler dentro do baralho. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Quando uma carta aparecer desconexa, não é que ela está desconexa.
é que ela faz sentido dentro de uma leitura mais ampla do significado daquela consulta, daquela pergunta, daquela resposta. Ela está associada a outros layers de informação que uma carta de baralho guarda. Só que as pessoas parecem que às vezes esquecem de olhar para esses outros layers. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho, que daí a gente já pode ter... Trabalhamos com ganchos. Porque perguntaram sobre quais eram as disposições, né, do baralho, como é que armava a leitura. E daí, o que ele falou dos vários layers, deixa eu só dar um exemplo. Por exemplo, o baralho ele tá aqui assim, vai. E daí vai ter mais outros aqui assim. O que, que o Pedro faz? Que eu acho isso muito legal, que eu nunca vi outra pessoa fazendo. Ele tá aqui, daí ele começa... Ah, você assim, 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 nananana, por causa disso, 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 disso. E ele volta a espiral. E daí ele começa a espiral de novo. Não é aleatório. E daí ele conta a história. Não, não é aleatório, eu já tô entendendo mais ou menos. Quando eu tiro pra mim, eu fico tentando repetir, fazer igual, assim. E várias vezes eu olho pra ele e falo, ó, eu li isso aqui. E você? Qual que é a sua história? Mas é aquela coisa dos vários layers do significado. Porque às vezes, nessa linha daqui, dessa espiral, ele não tá batendo direito, mas o seu instinto tá te avisando isso. Só que daí quando você volta, você fala, ah... E aí, por exemplo, não sei se alguém uma vez falou para vocês que existe uma coisa chamada vetor. Lembra aqueles lá da física que a gente falava? O baralho tem um bagulho parecido. Que é o quê? A combinação dessa carta é tanto com essa, quanto com essa. Quanto com essa, quanto com essa. É tipo uma jungle, né? Isso. Todo mundo que tá do lado. E essa carta também combina com essa. Entenderam? Por isso que eu falo que não dá para adivinhar combinação de cartas. E como eu vou saber qual comunica com qual? Vai depender de como é construída a minha leitura. Eu, por exemplo, essa aqui que ela demonstrou é minha padrão. É a Torre dos Quatro Pilares. Que eu aprendi com a minha mãe. Tô faltando uma aqui. Nossa, eu sempre esqueço essa. Posso contar outra história? Teve uma vez que eu tava, nossa, altas dúvidas, então eu falei, vou consultar o tarô, e ele tava fazendo comida. E daí eu peguei e pus, assim, sem colocar ela, e daí quando chegou na última ali, eu olhei e falei, eu esqueci a carta daqui, será que eu pego a próxima que vem e eu boto? E daí eu fiquei olhando a leitura como ficava com a próxima aqui. Eu falava, não, ficou esquisito. Mas, de repente, foi alguma coisa do universo, do destino, que fez com que eu esquecesse, porque essa mensagem tinha que vir desse jeito. E daí o Pedro já vem com, nem tudo tem que ser do jeito que tem que ser, nem tudo é magia. Nem tudo é magia, às vezes é só esquizofrenia. E daí ele olhou assim, catou assim, não, essa daqui, daí ele pegou, puxou essa pra cá, puxou aqui, botou aqui, e reorganizou o negócio. E deu aquela sensação da pessoa que pegou a sopa de letrinha e escreveu uma frase com ela, sabe? E que você olha e fala, ah, tá, agora faz sentido no contexto. Ela faz isso com uma certa frequência. Eu já vi chegar com dúvida e tinha esquecido aqui. Minha memória, assim, é muito complicada. E esse é o meu padrão. Quem já passou em consulta comigo sabe que eu uso esse, mas eu uso ele hoje com uma nova variação que eu faço. Eu faço coisas a mais. Por exemplo, essas 4 aqui não estavam no original. Eu até não recomendo começar partindo delas, eu recomendo começar partindo dessa aqui, que é chamada de Cruz Arcana. Por que eu recomendo partir da Cruz Arcana? A Cruz Arcana é mais objetiva. Se você está buscando uma leitura e o que você vai pretender se guiar é muito em cima do significado do seu arcano, enquanto você não está aprofundando, enquanto você está no estudo, ou é para um autoconhecimento, para fazer alguma coisa assim, mais para mim mesmo, uma dúvida séria do dia a dia, coisas assim, tipo, vou comer bife, vou comer frango, coisas assim importantes. Aí pode ser também a Cruz Arcana. Eu falei, você pode perguntar de tudo. O que ele representa? O que é o centro da consulta? Por que a pessoa te procura? O cerne da questão, problema, dúvida, indagação, o que quer que seja, que a pessoa está passando. Ninguém procura o tarólogo porque está com tudo tranquilo, fácil, resolvido. Se bem que uma pessoa procurou. Sim. Vou falar oi para a Sil e a gente ia começar a responder a sua pergunta agora. Agora chegou a hora certa. E boa sorte com sua mãe. Que eu tô chegando. É verdade, boa sorte com ela. Então aqui é o cerne da questão, mas essa carta entra por último. Eu sempre coloco essa aqui por último. Vou tirar ela aqui. Antes de subir aquilo ali, é o que eu sempre esqueço. Então a base da pergunta, a orientação.
o que a gente chama de orientação espiritual. O que isso vai representar? Vai representar o que me leva intimamente para isso. Um passado kármico. O que é o passado kármico? É o que eu preciso aprender, o que eu preciso limpar, o que eu preciso compensar, a energia que eu tenho que pagar, que eu caguei lá atrás. Então ele vai estar representado aqui. Que tipo de energia eu estou limpando? O que foi que eu fiz para cada? Tipo, o que foi que eu fiz para merecer isso? Por que isso aconteceu? Por que diabos isso acontece na minha vida? Vai passar aqui. O que te trouxe até aqui? Como provavelmente você vai sair daqui? Possível desfecho. Para cima da questão. Aí, perceberam que agora eu tenho duas cartas, uma em cima da outra? O que isso vai representar? Vai representar o possível desfecho em cima dessa dúvida. Porém, aí entra para aquela galera que trabalha com combinação de carta. Aqui pode ser um bom momento para usar. Eu não sou a favor, mas se você trabalha com combinação de cartas, pode ser um bom momento para usar. Eu prefiro ler a conjunção delas, por causa da interferência das cartas em volta. Eu gosto de montar o baralho na minha cabeça numa forma quase que 3D. Onde eu consigo conectar cartas em mais do que um ponto só. Por quê? Porque a minha base da questão me leva a alguma coisa. Me leva ao que me orienta. Tipo, eu estou passando por um problema pessoal de cunho amoroso. Vamos supor amoroso. Amoroso chega bastante. Estou passando por um problema de cunho amoroso. E aqui o que me guia é dinheiro. E aí? O que acontece? Provavelmente é alguém que está se debulhando de dinheiro para suprir um problema amoroso. Ou então é alguém que está tentando compensar isso com alguma coisa. Entenderam como é que isso funciona? Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar essas energias, uma ligada na outra. Então, para a galera que quer aí, eu vou até fazer aqui, ó. Melhorou? Agora que eu acho que agora tá. Vou fazer aqui Até. a carta 1. Para a galera que vai puxar a carta 1 aqui. Faz um risco aqui. Aqui onde acaba a câmera. E aqui começa a câmera. Aqui vai quase até o final. Maravilha. Carta 1 é o quê? A base da pergunta. Por que a pessoa veio até aqui? Quem chegou agora, a gente não está enxergando a outra câmera. Porque o Instagram é muito legal, sabe? Ele tá feliz com a nossa cara hoje. Ele gosta de ajudar, sim. Aqui eu vou ter o quê? A orientação espiritual, que a gente chama de carta de orientação espiritual. Você vai ver que até o nome da posição ele é meio amplo. Por quê? Porque eu preciso ter uma gama maior para acertar. É o que me leva até essa situação, como eu me guio dentro dessa situação. A 3. O karma, o passado kármico. A energia que eu tenho que limpar, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que compensar, o que eu tenho que resolver. Tá aqui. Porque se isso aqui está acontecendo, lei da física, galera. Toda ação gera uma reação. Isso aqui não vai acontecer do nada. Alguma coisa foi feita que me leva até aqui. Lembra que eu falei dos vetores? Olha eles na cena. Tá vendo? Aqui é a carta 4. Como eu cheguei aqui? Que vai se comunicar com essa em que sentido? Como eu cheguei aqui, pode ser ou algo que foi causado por isso aqui, ou algo que vem após isso aqui. Ou pode causar isso aqui também. Então, essa aqui é uma carta que ela já pode fluir nas duas direções. Tá vendo? É simples. Aqui nós temos a carta 5, que é como eu saio dessa situação. Como é que eu saio dessa situação? Como é que eu... Não é tipo, qual é a saída? Como eu estarei quando sair dessa situação? Qual vai ser o seu estado? Diz que vai estar bem, vai estar mal, vai estar com sucesso, vai estar em sucesso. Como essa energia? Isso. Como essa energia estará em mim neste momento? Também se relaciona com as demais cartas em sentido de vai e volta. Lembra que ela falou que eu faço a leitura indo e voltando? Passa nisso aí. E aqui que é o possível desfecho, que é a 5ª. Por que ela fica cruzada em cima? Porque ela se relaciona com todas as outras cartas. Nossa, que doideira. Que esquisito. Nossa, que print ótimo que tiraram da minha cara. Não, eu não estava olhando para sua cara, eu estava olhando para a mesa. Mas o Vitorino falou do... Eu agradeço, porque eu não sabia que estava assim. Tá zoado. Tá esquisito, né? Vai entender. Instagram fazendo a vida mais feliz. Fez alguma diferença? Não sei, mas se melhorar, me dá um joinha. E se sair e voltar de novo? Pode ser que melhore. De qualquer forma, eu dou
uma viradinha aqui, ó, que a Porque gente consegue acompanhar mesmo. Ó. a gente não Maravilha. vai pegar, não porque eles não vão ver assim. Como é que eu faço? Tem um X em Então, algum lugar. vocês, enquanto a Ivy vai se comunicando aqui, deixa eu mandar de novo o convite. Artes. Calma. Se você vai ver um monte de coisa aberta. Ele canta aqui, Claro. aqui. Beleza, mas voltando. Ele fala que eu ainda estou aqui. E eu não estou, mas o Brasil todo ainda estou aqui, né? Até o Instagram. Então, por que a carta 5, que é a carta do possível desfecho, eu vou colocá-la bem em cima? Porque ela se relaciona com todo mundo. Tava legal. O Vitorino mandou outro print ali. Ela vai se relacionar com a base do problema, ela vai se relacionar com como eu vou me sair dessa. A solução da questão, ela vai ter que estar acima de tudo isso para me funcionar como um desfecho mesmo que eu procuro. Se relacionando com todo o resto. Maravilha. Tá aparecendo aí para vocês agora? Você consegue ver? Aqui para mim continua sem aparecer. Ah, maravilha. Instagram. Continua sem aparecer. Que maravilha, Instagram. Entenderam? Sil, isso aqui é como eu faço a leitura mais prática. É uma leitura rápida que eu costumo fazer assim, tipo, dia a dia para poder me guiar. Eu acho que é mais do que suficiente para 90% das questões que a gente trata no dia a dia. Os 4 pilares que a Ivy colocou aqui do lado, para quem está pegando uma leitura prática, eu não recomendo. Ele é muito legal para trabalhar mais para uma leitura externa, mais para fazer uma consulta com alguém. Aí eu acho que os 4 pilares casam legal. Então, sem isso, tá certinho. Que bom, porque eu não estamos voando com instrumentos. Não, era gritando. Grifando. Não sei, não peguei. Então, eu não vou recomendar começar com os 4 pilares logo de cara. Porque se for uma consultação para você, tá de boa. Para quem quiser, a primeira carta aqui vai representar minha autoimagem. Aí é muito sobre o consulente. Tá? Isso aqui é sobre o consulente. Aqui é sobre a situação, aqui é sobre a pessoa. Certo? Mas é que assim, quem é responsável por fazer a situação chegar no ponto que está é a pessoa. Sim. Quem é responsável por criar a realidade dela, que ela vive, que ela tem dúvida e questionamento, é a pessoa. E quem vai viver a resolução do problema e todo o acontecimento aqui é a pessoa. Então, eu acho que é válido olhar a pessoa em cada momento, Então, até porque a gente é um diferente em cada momento. Sim. Aqui é o eu. Como eu me vejo? Como eu me enxergo nessa situação? Que impressão eu tenho de mim? É muito importante saber isso, porque às vezes a pessoa está tentando sair de um BO, mas se ela está com uma autoimagem errada, ou se ela está encarando a situação da maneira errada, por uma ótica que não cabe, ela vai ficar se ferrando. Às vezes a pessoa aqui tem tudo para ter sucesso e aqui ela se vê como vítima. É comum, pão cacete, pão Mas cacete. ele fala, pão mas aí cacete. nunca vai desvencilhar direito isso aqui não chega a acontecer, porque você está aqui se vê Tá aqui como se travando. vítima. Aqui é como as pessoas veem os terceiros aqui. Como os terceiros veem o consulente em relação à dúvida dele. Lembrando que tudo isso em relação ao cerne da questão, aqui na carta 1. Lembra que eu falei que todas elas combinam umas com as outras. Aqui é como os terceiros me veem. Porque às vezes a pessoa está se vendo como um coitado, o terceiro está vendo ele como alguém mega resolvido. E vice-versa. A pessoa achando que está abalando, que está, caraca, eu tô foda pra caralho. As pessoas estão olhando para ele como um idiota. Acontece também. Aqui é um fator importante. Como assim um fator importante? Um ponto de atenção, uma situação que precisa ser mudada, às vezes uma situação que precisa ser conservada, acontece também, que aí vai cair na sensibilidade que a gente falou agora há pouco, do resto do estudo, para você saber como é que se pega. Então isso aqui vai ser sempre um ponto de atenção envolvendo a situação toda, pegando em cima disso tudo. E aqui é o fator materialmente relevante. O que, no plano físico, na sua vida prática, do dia a dia, é mudado. Ou resolvido, limpo. É relevante mesmo. Assim, tem relevância. Relevância na sua vida. Porque às vezes a pessoa vem na irrelevância, vem a carta mega etérea. Fala, galera, você está sofrendo por isso à toa. Porque isso não vai mudar a sua vida em nada.
E você já vê por aqui. Por aqui eu consigo dar uma resposta assim para o cliente. Esse é o ponto que na hora que vem essa carta é o ponto que ele já começa a rir. Assim. Normal. Então você pegou a ideia. Quem quiser pode tirar um print dessa basezinha, ou então me cobra, qualquer coisa eu mando uma coisa mais bem desenhada lá no grupo, com essa explicaçãozinha rápida, porque é uma que eu uso há uns 20 anos. E eu acho que em toda consulta eu a uso em algum momento. E tem as confirmações que você vai tirando por cima. E depois eu vou fazendo confirmação e vou fazendo contraponto. Às vezes eu faço em cima de uma carta específica, às vezes eu faço em cima do jogo como um todo, porque aí o que pega? Isso tem um desenho. Ele não está escrito, ele não está expresso num pano, porque eu não gosto disso, eu acho que isso é antiprático e muito principiante. Porque geralmente ele fica uma bagunça. Sim, mas ele existe. E esse desenho não brota do nada. Ele tem uma base, um fundamento em cima de geometria sagrada, ele tem um fundamento, se você comparar com as trilhas da Cabala, encaixa. Lembra que eu estudo? Tem muita coisa por cima. Isso aqui não chegou para mim do nada, não fui eu que desenvolvi, eu fiz as minhas adaptações no meu uso, mas não fui eu que criei isso, não foi minha mãe que criou isso, não foi a mãe dela, isso vem de muito tempo que isso é feito assim. Então, essas posições têm um quadro energético, têm uma conjunção com outras combinações, e que na hora que eu faço na minha leitura, eu vou ler isso também. O pessoal que está acostumado conhece isso como ler o campo. Eu já devem ter ouvido um monte de gente falar, eu estou lendo o campo, eu estou sentindo o campo, eu estou entrando no campo. Isso é um campo. Só que isso aqui é como se fosse uma bússola para o campo. Que está na mesma significado, na mesma energia daquela carta que me deu a resposta da pergunta. Às vezes, com uma tiragem de cartas, você tem uma carreta de informação que eu vou transmitir para o meu consulente, que eu vou passar para ele. Eu tenho que saber só pegar os níveis em que isso opera. E são inúmeros. Pessoal que tem algum conhecimento de Cabala, que conhece níveis de consciência, vai saber trabalhar em cima disso. Pessoal que usa o Kier, eu conheço muito o Kier, dos conhecimentos. Eu já vi, eu acho que Rosa Cruz trabalha com isso, que são níveis de consciência. Todo mundo que trabalha com níveis e graus de consciência, graus de evolução, graus de desenvolvimento, Nossa, tem muitas. Vai entender isso com mais facilidade. Que é o motivo pelo qual, às vezes, a gente tem que olhar com mais cuidado para coisas que são muito novas. Aí é o meu velho, que aí ele fala que eu sou um velho purista baby boomer. É um baby boomer. Ele é total baby boomer. Boa noite, Boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Que é o que eu falo, que a gente tem que tomar cuidado com coisas que são mega novas e mega revolucionárias. Eu olho tudo com o pé atrás mesmo. Olho. Por quê? Porque às vezes, numa primeira vista, aquilo é magnífico. É lindo. Mas veio de onde? Mas conforme você vai olhando, e tudo isso tem que ter. Você não constrói uma mandala sem geometria sagrada. Você não constrói um pano de leitura sem isso. Então, conforme eu vou trabalhando esses outros níveis, você começa a ver coisas que ficam discrepantes, energias que embolam, coisas que não estão casando. E não tem. Por quê? Porque só faltou um pouco mais de estudo. Às vezes um leve ajuste, às vezes um posicionamento que a gente muda, uma mandala que a gente muda. E eu não vou nem falar da galera que tem as mandalas com os desenhos tenebrosos. Porque ele já falou sobre isso. Eu já falei disso, não vou frisar. Não vai cozinhar raiva em banho-maria. Não vamos cozinhar raiva. Porque a gente ferve e estoura que nem pipoca, mais fácil. Então eu vou trabalhar nessa ideia. E você pode desenvolver da sua forma. Geralmente, minha mãe me ajudou a me desenvolver a minha. A pessoa que te ensina, é muito normal ajudar você a desenvolver sua própria metodologia. Mas vou te falar que conforme você fica com o baralho na mão, mexendo e conversando e tal, e ele vai cuspindo umas cartas, você para olhar as cartas que ele cospe, chega uma hora que você começa a trocar uma ideia com ele, que você nem faz tudo isso, assim. Ele meio que vai conversando com você. Ele só vai falando. E você vai pegar que cada carta dessa, limpando o gato. O gato novato, ele arruma briga, ele fica doente, a gente tem que tratar. Beleza. Foge. Então, o que você estava falando? Então, as cartas elas vão pulando, você vai perceber que a sua própria intuição vai te ajudar a montar. O que eu recomendo sempre usa a sua intuição para te construir sua forma e coloca
em cima de uma base de estudo, coloca em cima de uma base técnica. Magia também tem técnica, magia também tem teoria, magia também tem fundamentos. É muito importante respeitar esses fundamentos. Hoje a gente falou muito de Santa Sara, tá aqui a nossa, minha mãe até falou da dela, e a gente falou muito da energia de lua crescente. É importante, eu vi uma pessoa que tem um método de leitura, eu aprendi, que é maravilhoso, e ela usa as 4 fases da lua e faz a sobreposição das fases da lua para cada elemento, utilizando os aspectos de expansão da lua dentro do baralho. Eu achei aquilo lindo. Mas também é milenar, não é dela. Não, não é dela. Ela só me ensinou. Mas ele segue um fundamento, um preceito. Por que eu não o uso? Ele é muito feminino. E eu, como homem que consulto um tarô, preciso respeitar a minha energia e a energia do tarô. É importante. Lembrando sempre que quando eu falo homem, eu estou falando cromossomo X, Y. E quando eu falo mulher, eu estou falando cromossomo XX. Não estou entrando em nenhum outro mérito aqui. Não é da minha conta, não é problema nem meu, nem de mais ninguém. Beleza? Então a gente está falando só do aspecto genético. Por que eu falo do aspecto genético? É o seu aspecto genético que gera grande parte da sua energia vibracional. Os seus cromossomos produzem, os seus telômeros produzem energia, tudo isso produz com uma certa polaridade, com um certo gasto de energia, com uma certa maneira, de acordo com a sua genética também. Uma mulheres que estão aí vão poder falar. Sua energia muda de acordo com o mês. E você é a mesma pessoa. Muda 4 vezes por mês. 4 vezes ao mês, sua energia está completamente diferente. Você é a mesma pessoa. Semana. Então a gente tem que respeitar essa energia, tem que respeitar isso. Por isso que eu não sou um grande fã de usar aquela. Posso até ensinar depois pro pessoal, se alguém quiser. Posso tentar dar uma... Nossa, como é que eu colocaria isso? Tipo, aulinha, um workshop. Um workshopzinho, dar uma explicação para mulher. Para mulher, essa leitura eu acho formidável. Eu gosto mesmo. Então a gente cai nessa dualidade, nessa diferença. Beleza? Tem o lance do conforto, né? Você pode falar, por exemplo, eu enxergo o tarô muito como um idioma, né? Então você pode falar português com as pessoas e você pode falar o português de Portugal, você pode falar o português de Angola, você pode falar o português do Brasil, de Cabo Verde. Você pode falar o português de Cabo Verde, você pode falar o português da gíria, da quebrada, dos sobrinhos dele que ninguém entende. Você pode falar o português formal e clássico, o jurídico. Então, existem muitas maneiras de se conversar no mesmo idioma, né? Sim, você vai ter o sotaque, você vai ter a sua entonação, você vai ter tudo isso. E o seu baralho vai falar igual. Por isso que a sua comunicação... Eu posso pegar o baralho de alguém, o Marcelo, e fazer uma consulta? Posso. Eu vou ter a mesma maestria que o dono do baralho em fazer aquilo? Não. Eu vou ter a prepotência de falar, eu jogo qualquer... Não faz, galera, não faz. Se você falar isso, é mentira. Porque você pode até fazer uma consulta. Você até pode consultar com qualquer baralho. Porém, o que eu recomendo? Faça a sua sinergia com o seu baralho. E aí a sua consulta vai ser muito aprofundada. Temos aqui a opinião de Dona Sidoca. Legal. Eu tô procurando ver se tem mais perguntas pra gente não deixar ninguém pra trás sem querer. E Sil, manda o nome completo da sua... Para homem, ou para mulher, ou para cada indivíduo. Boa, bem lembrado. Eu vou me dar de exemplo aqui com base no que minha mãe falou. Eu não sou um grande fã de fazer consulta externa no dia da lua nova. Um dia antes, um dia depois, eu ainda procuro me poupar. Por quê? Porque você tem a mão. A sua energia combina com a lua. Uma mulher, ela vai viver as 4 fases da lua na vida dela. Então, uma mulher menstruada trabalha com o baralho com uma energia. Uma energia de limpeza, uma energia de levar ao mundo, porque nada mais é do que isso. É o útero dela se preparando, se limpando para o seu novo momento de estar apta a gerar vida. Uma mulher que está no período fértil vai mexer no baralho com outra energia. Ela já sintoniza mais com uma lua crescente, uma lua de geração. Então, a gente tem luas e luas, de acordo com o ciclo feminino, de acordo com a energia, que vai casar. Para o homem, funciona um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós não ciclamos com uma mulher no decorrer do mês. Nós ciclamos com um ano.
Então, há certas fases da Lua que são ciclos exclusivos, femininos, em que se a gente faz essa consulta, a gente sente um desgaste maior. É normal. Eu, na Lua Nova, costumo ler baralho se for Gente muito próxima? gente muito próxima, família dentro de casa ou eu mesmo. Uma mulher já tem essa liberdade mais fácil de fazer esse tipo de leitura para todo mundo. Você deve ver mais cartomantes mulheres do que homens por aí, até porque eles têm mais possibilidades. E é mais fácil para a mulher sintonizar com a energia do baralho. Eu uso muita técnica, eu estudei muito, eu tenho muitos livros, eu tenho tudo isso, apesar de ter aprendido no berço, porque eu sei que eu tenho que compensar o fato de que a minha energia para comunicar com um oráculo é diferente da energia de uma mulher. Sim. Nossa, veio uma pergunta ótima. Só não quero pular perguntas. Veio uma, o que fazer com meu marido? Eu vou te dar uma sugestão, bota ele para trabalhar para você e vende ele na internet. Foi o que eu fiz com o meu. Mas por que você vai querer fazer com o seu marido? Não, a gente não vai falar, dependendo do horário, a gente não está no horário para falar sobre coisas assim. Não, daqui a pouco, a gente espera mais 55 minutos e ele solta o verbo. Mas assim, não pensando em coito, a gente falaria o quê? Eu só posso te orientar a fazer uma coisa que eu já tenha feito antes. E a segunda pergunta que eu achei maravilhosa, que o baralho ajuda na interpretação de sonhos também. Vou chegar lá. Deixa eu só terminar, arrematar esse da Lua. Então, quando minha mãe fala tomar cuidado com a mão do baralho, vai ser também a mão da magia. A magia e o baralho são muito próximos. Por exemplo, eu não posso, pela magia, reger um ritual de Beltane. Se tiver mulher ambiente. A energia dela. É ela que recebe a semente, é ela que gera vida. Quem controla o caldeirão é ela. Mas quem amassa o pão é ele. Mas quem amassa o pão tem que sou eu. Ao mesmo tempo, uma mulher, não é legal que a mulher menstruada ou grávida vá reger a energia durante um rito de Solém. Aí é melhor dar o caldeirão na mão do homem. Por quê? Porque a gente está falando de energias de ruptura e ela está vibrando em criação. Sabe quando a gente fala de vibrar em energias diferentes? Então, ela tem esse mesmo sentido. Quando a gente fala em vibrar, a gente está falando em hertz. Em hertz, é vibração mesmo, isso é mensurável. mensurável. A física calcula, mede o nosso campo energético, mediu de mulheres grávidas, mediu de mulheres menstruadas, mediu de homens, mediu de mulheres na menopausa, e funciona. Por exemplo, você vai ver que é muito comum dentro da bruxaria tradicional, a mulher quando chega na menopausa, ela para até de reger o ritual da lua cheia. É normal. Tem vertentes que tem essa pegada. Então, quando a gente fala da mão, isso é uma coisa que é um ponto de atenção. A respeito do sonho, eu sou suspeito para falar. Ele é oniromante, eu acordo todos os dias e falo, amor, sonhei com tal coisa, o que ele é? Desde muito novo eu tenho um encanto pelos sonhos. Eu tenho um encanto por mancias. Ler as mãos, ler os sonhos, ler as marcas, ler o baralho, ler o tarô, ler as runas. Tô até encontrar os sinais, né? Encontrar os sinais. Nas coisas. Então eu sempre tive uma brisa muito forte com isso, sempre gostei muito, sempre me dediquei. E fui atrás, e fui conhecer, tive muita sorte nessa vida de nascer onde nasci, na família em que nasci. Eu não escondo que me sinto abençoado por isso. Eu não sei se é sorte, eu acho que você escolheu. Pode ter sido, mas enquanto eu tiver que estar caminhando por essa existência, eu vou falar que isso foi sorte, uma grande sorte. E a oniromancia, que é o estudo dos sonhos, a interpretação dos sonhos, seja como uma ideia de prever um acontecimento ou de guiar a sua vida, ela tem muita simbologia arquetípica. Então, o que acontece? Os símbolos dos seus sonhos representam arquétipos que precisam ser vistos, até o próprio Jung já estudou isso. Eu não falo da Jungiana, eu falo da bruxaria. Não sou junguiano, não sou psicólogo, não posso falar disso. Eu falo enquanto bruxo. Eu já sou a pessoa que lê Jung, assim, então a gente se complementa nesse aspecto. Então, dentro da bruxaria, quando a gente lê esse arquétipo e associa ele com uma lâmina do tarô, você vai ver que bate. Às vezes é uma coisa mega pirada, e você vai entender aquilo. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que o significado do seu sonho, ele vai ter o peso do seu significado, da sua importância para cada elemento.
não, ele fez. Como assim? Cada elemento do seu sonho vai ter um peso, uma importância, vai te dar uma sensação, vai te dar um sentimento, vai te dar uma energia, vai te dar uma vibração, vai te dar medo, vai te dar vontade, tesão, vai te dar mil coisas. E é isso que a gente vai buscar e fazer a conexão com a oniromancia. A oniromancia, ela não lê o elemento do sonho. Ela lê como você se sente em relação àquele elemento. Também tem um elemento, é um por cima do outro, né? São as porque camadas, a gente que é cai que nem naquelas a gente tá falando clássicas, aqui, né? são as camadas das coisas. Sim, que é aquela clássica do sonhar que tá cuspindo o dente. Não, outro dia eu acordei desesperada, que eu tive um pesadelo, que eu sonhei que eu tinha atropelado uma criança de ré. Eu tinha dado ré, em sonhos e Déjà vu moram no mesmo lugar. Nossa, eu tenho um negócio muito forte com déjà vu, viu? Mas deixa eu só terminar isso. Eu Conta aí. sonhei que eu tinha dado uma ré e atropelado uma criança. E que daí eu ficava desesperada, e eu passava o sonho inteiro. E a criança levantava e ficava bem, eu ficava chamando a polícia, eu queria bombeiros, eu acordei super agitada. E eu falei pra ele, eu sonhei que eu atropelei uma criança, assim, descrevi um sonho pra ele. Ele falou, isso é ótimo! Que sonho bom! Tava ali, assim, ó, agoniada. Por quê? Porque quando ela sonhou que atropelou uma criança de ré, ela estava atingindo uma infantilidade dentro dela. Com o elemento que aí eu vou fazer a associação com o baralho, a casa do carro. A gente pode trazer essa mesma associação. E mais importante do que ela ter cometido esse ato é como ela se sentiu ao fazer isso. Por quê? Porque lembra que eu falei? A oniromancia lê muito mais o sentimento do sonhador do que a energia e o elemento em si. Sonhar com morte. Você vai perguntar para qualquer pessoa mais velha que vai te responder. Vamos dar os exemplos que surgiram aqui. Sonhar com beco sem saída. Sonhar com beco sem saída significa que você não está andando na sua vida porque não quer. É só olhar para trás. É o mesmo significado. Pode parecer idiota. Mas quando você sonha com beco sem saída, geralmente significa que você está colocando um impedimento na sua própria vida. Aí você vai fazer o quê? Você vai associar esse seu sonho com o elemento que te chama a atenção quando você pensa nele. Quando você pensar nesse seu sonho, você vai ver que isso vai te trazer um sentimento com relação a algo muito palpável da sua vida. E é sobre aquilo. E é sobre aquilo. Que querendo te dizer. Que é o que o seu sonho está querendo te dizer. Dá uma olhadinha, depois pode até me mandar no direct, que a gente troca uma ideia sobre isso. A Kelly falou que tem sonhos hollywoodianos. É tipo superprodução da Marvel, assim, aqueles sonhos com efeitos. Nossa, eu já tive sonhos até bollywoodianos. Com dancinhas. Com dancinhas, cara. Que legal. Então, o sonho hollywoodiano aí vai depender. Pode ser um hollywoodiano meio duro de matar, que você não quer. Já tive, já. Meu marido. Então, aí eu acho que você vai ter que dar uma sentada e dar uma olhada na sua vida conjugal. Não vou me meter nisso. Eu vou, cara. Tipo o fim dos tempos. Provavelmente você deve estar iniciando um novo projeto e está com o cu na mão. É muito comum. Porque essa carta de fim dos tempos representa nosso maior temor. Essa carta não, esse sonho. Eu falo tanto de carta que eu falo carta o tempo todo. Então, quando eu falo de fim dos tempos, eu vou colocar numa situação em que não há saída na minha vida. Tipo, não tem o que fazer. É o fim dos tempos, acabou. Porém, dentro da neuromancia, a gente entende que todo fim precede um começo. Então, se você sonha com o fim dos tempos, que é algo que te dá pavor, é provavelmente alguma passagem na sua própria vida, alguma coisa que você está atravessando na sua vida pessoal que você precisa mudar. E vou te falar assim, que é só o medo. Não vou te falar que não é nem algo ruim, é só o medo mesmo. Estamos no ano 9. Então, para alguma coisa nascer, alguma coisa tem que morrer, tem que acabar. E às vezes não precisa nem morrer e acabar, mas assim, tipo um Lego. Você acabou de montar teu castelinho de Lego, daí você quer montar outro castelinho de Lego. Vai ter que desmontar Você vai ter que desmontar ele todo para remontar. As peças continuam todas lá, você não perdeu nada. Até porque a Mas ele é vai dar limitada, aquela tristeza. A matéria é limitada. Então você tem só aquela A quantidade gente de está cubos. limitado no 3D nesse momento. Mas Mais ou menos. Mas isso sonhar com o fim do mundo não é ruim. Hoje minha irmã também me trouxe um sonho bom. Que ela estava numa sala vazia, em que não tinha nada, que ela se sentia no vazio completo, era só luz, e tinha um cara com ela que só abriu uma porta no meio, tipo abriu uma porta no nada. Eu já tive um sonho assim. É um sonho ótimo. Se você está tendo sonhos desses, sonhos com
locais vazios, becos com portas que abrem no nada, são sonhos magníficos. Geralmente é alguma coisa da sua vida que estava demorando para chegar e chegou. Olha, virou niromancia o bagulho. Eu sempre viro. Ou niromancia ou quiromancia. A gente ainda vai fazer a live da quiromancia, porque vai ser muito divertido. Toda branca. Minha mãe falou, toda branca. É um sonho ótimo, porque o branco é a luz, é um local de iluminação, tipo, e uma porta que abre. Isso, e uma porta que abre do nada, é o caminho que já está ali, é só abrir, é só pegar ele. Quando a gente vê sombra de gato, se o gato não tá lá, é porque o gato tá lá, mas você não vê o gato. Não, aí você tem que dar uma olhada de como funciona a sombra do gato. Qualquer coisa, manda isso aí no direct, que essas coisas ficam uma ideia. Mas, às vezes, a gente pega com o periférico, porque as criaturas espirituais, o mundo não tridimensional que a gente o etéreo, eu gosto de chamar de etéreo. O esotérico, o etéreo, o que tem milhões de nomes ali. Eles não são do jeito que, tipo, o Gasparzinho, como a gente vê no cinema, sabe? Não. Pessoinha sem perna voando por aí. Ele se apresenta muitas vezes como animais. Com milhares de formas. Às vezes como criaturas que a gente não tem forma conhecida. E daí as pessoas inventam nomes para elas e colocam nas literaturas, quando elas enxergam e tal, porque não existe um paralelo na Terra. Mas eles têm as quimeras. Hoje a gente já tem paralelos de quimeras na Terra, mas antes não tinha. Você para de viver. Então, E a gato? Gato, galera. Gato, seja feliz, que emoção. Então, você vai ter todos esses paralelos, e geralmente, quando a gente fala de uma imagem, ele vai se apresentar para você como algo que você precisa enxergar. Porque pensa assim, se algo de um plano que você não enxerga vai fazer esforço para ser enxergado por você, ele vai tentar te transmitir uma visão com o mínimo de esforço possível. Ou então ele está lá passando, fazendo o que ele tem que fazer da vida dele, e você está numa vibração que você consegue se conectar com a vibração dele. Os seus sensores captam a sombra, o que parece ser a sombra dele. Sim. Porque a gente tem que lembrar que a gente vê o mundo através dos nossos sensores. A gente tem alguns sensores na face e vários na pele que vão mostrar pra gente o que tem em volta de acordo com a tradução que o nosso cérebro faz deles. Vou até falar aqui, saiu recentemente um estudo de uma universidade aqui brasileira que fez com médiums. Nossa, eu vi o estudo. E eles comprovaram que o médium tem uma alteração genética em relação ao não médium. Daí a gente lembra da epigenética, né? E que toda genética pode ser mudada e pode ser transmutada e tal. Então, às vezes a gente está tratando a pessoa como uma situação, mas ela tem aquela genética, ela enxerga mais padrões de cor. Ela enxerga mais sons. Então, os seus enxergar sensores... som é ótimo. Então, depende, eu já enxerguei sons, mas a não gente vem ao caso. Outra live. Mas assim, no seu caso, como você já tem uma sensibilidade maior, que significa o quê? Que os seus sensores, eles estão mais calibrados para várias tipos de vibração diferentes. Então, por exemplo, como a gente fala de um telescópio, todo mundo já deve ter visto diversas fotos do Hubble. O James Webb está fazendo fotos lindas. Aquelas cores não são reais, porque ele capta cores e coisas que os nossos olhos não captam, mesmo que a gente estivesse lá para enxergar. Ele traduz em cores os comprimentos de onda que ele capta, porque a gente consegue enxergar em cores. Mas o que a gente enxerga e o que a gente escuta é tudo comprimento de onda. Obrigadão, meu irmão. Bom descanso, Július. Esse é o Július que a gente conhece, ele tem 16 empregos. Ele é maravilhoso. Ele dorme 2 horas por mês. Vocês acham que eu sou... Ele é pior. Ele é pior. Então, ele traduz esses sons, essas cores. Esses dias a gente captou o som de um buraco negro. Nossa, que é inaudível com o humano. É decepcionante. Só que eu aconselho, vocês vão entre no YouTube, ou no site da NASA, você tem lá no site da NASA. O site da NASA é ótimo, o som de 2 buracos negros se engolindo. O som dos buracos negros colidindo. E tem o vídeo, mano, que decepção. Eu me senti nos Flintstones. Hanna-Barbera escolheu aquele som. Parece. Então o que o médium tem? Ele capta isso. O cérebro dele, os olhos dele, a biologia e a anatomia dele são diferentes. A fisiologia dele capta e o cérebro dele traduz. Porque muita coisa que a nossa fisiologia capta, o nosso cérebro não traduz, ele só cancela direto, assim.
O nosso cérebro ele tem o hábito de cancelar tudo que ele acha que não vai ser útil da visão. Por isso que muita gente já deve ter tido aquela sensação de, nossa, eu passei e estava ali. Ah, é o nosso sistema reticular, maravilhoso. Então, o que acontece? Inclusive, tem um negocinho, posso falar só sobre isso? Não, vai, fala aí. Fala logo. Ficou bravo. Não fala. O sistema reticular, ele vai prestar atenção no que o seu cérebro acha que deve prestar atenção. Então, todo dia que a pessoa fica naquela reclamação do a política tá uma merda, a economia tá uma merda, o dólar tá uma merda, não sei o que tá uma merda, a pessoa só vai ver merda na vida dela, porque o sistema reticular dela ficou focado na merda. Agora, se a pessoa tenta um dia, desafio para vocês, acordar e falar, nossa, hoje vai ser um dia delicioso, a minha comida vai estar gostosa, o meu trabalho vai estar leve, os meus gatos vão estar obedientes, eles vão tomar antibiótico sem arranhar e cuspir na minha cara. Faz isso quando você acordar e você vai seguir o seu dia. Faz uma diferença, assim, mas tem que ser preciso. Você tem que ensinar o seu sistema reticular o que ele tem que encontrar, o que ele tem que procurar. Só te dou um conselho. Cuidado para não virar um gratiluz. Para evitar virar um gratiluz, conviva com o Pedro. Nosso baby boomer. Porque a gente... Não é que eu sou baby boomer. O que eu falo sempre. Nem tudo é espiritualidade. Às vezes é só esquizofrenia. Nem tudo é magia. Às vezes é só alimentação ruim. Ah, sim. Nem tudo é trabalho feito. Às vezes é só procrastinação. A magia existe. Existe. A gente opera, a gente tateia, a gente controla, a gente faz as coisas. Mas nem tudo é só magia. Já aconteceu algumas vezes. Chega a gente, fizeram um trabalho para mim, eu tô me sentindo fraca, eu fico cansada o tempo todo, não sei o quê, nananã. Daí a pessoa foi não sei aonde, fizeram não sei o que lá para ela e não me adiantou nada, e a pessoa aparece aqui. E daí eu faço a anamnese, né, da pessoa. Então, como é que tá a sua vitamina D, os seus hormônios, sua vitamina B, bababá, a gente vai ver. E daí a pessoa tá, tipo, altas deficiências de vitamina D, toma sol, toma um comprimidinho de vitamina D, pronto, passou. Não é trabalho, é falta de sol. Muitas vezes eu termino a consulta com a pessoa recomendando que a pessoa procure um médico. Porque nem tudo é espiritual, às vezes é só uma questão física. Nossa, é verdade. Quando tem grávida na família e quando você está correndo risco de ter um acidente. Quando você está na dúvida. Daí você vê grávida em todos os lugares. Não, eu tenho um problema, eu sinto enjoo quando eu vejo grávida. E daí eu vejo grávida e começo. E daí eu falo, amor, vamos sair daqui, eu preciso tomar um ar. É tenebroso. Ela vai ficando mais paranoica. Então, a magia funciona assim. E é a mesma coisa. Se eu começar a olhar só magia e enxergar só magia, eu vou ver só magia. E nem tudo é só magia. Mas daí isso entra um pouco naquela cegueira de nicho, sabe? Sim. Tipo, o neuro acha que tudo é neurologia. O psicólogo acha que tudo é sofrer de novo a mesma dor. E daí você vai no cara da magia, da bruxaria, tudo é trabalho. Te fizeram um trabalho. Você vai... então, o mundo são milhões de tons de cinza, sabe? E não só de cinza, de tons de todas as cores. Exatamente! A pessoa tá com anemia achando que é obsessor. Exatamente. Daí come lá um feijãozão. Vai, bate uma feijoada, dá uma suada, passa. O encosto vai embora. É maravilha. É muito isso. E aí depois eu vou fazer o seguinte, depois a gente vai falar uma live sobre coisas que você consome e que tipo de energia isso atrai pra você. Nossa, isso é muito legal. Isso dá um tema legal. E vamos fechar, porque já são 21 e 22, era para terminar às 21h08. A gente já até extrapolou. A gente nunca consegue segurar em uma hora. Uma hora é muito pouco. É muito complicado, sabe? Espero ter tirado as dúvidas da galera. Pessoal que não conseguiu tirar dúvida, ou que passou, ou que está com outras dúvidas, manda lá no grupo. Quem não está lá no grupo, entra lá. Ele é uma base porque a gente vai fazer uma imersão nos dias 5 e 6? 5 e 6 de abril. 5 e 6 de abril, a nossa ideia é fazer o quê? Trazer para o mundo o que a gente sempre praticou no particular. Dia 4/4 é portal. É um portal legal de organização e tal, de uma coisa mais terra, mais mente. É mais a minha cara. E daí dia 5 a gente começa a imersão. E daí vai ser 5 e 6 o dia inteiro, das 10 da manhã às 8 da noite. Vai ser provavelmente das 10 da manhã até o fim da tarde. A gente não vai ficar manuseando baralhos e energias abertas muito durante a noite. Não. 10 da manhã até a hora que o último aguentar de pé. Porque a gente gosta do after, então a gente termina o conteúdo. Quem terminou o conteúdo, vai embora. Quem quiser ficar lendo mal, conversando, fofocando, a gente fica. A gente também acaba fazendo. Porque a gente é desses. E a nossa ideia é trazer exatamente isso.
Isso que a gente trouxe agora é o cisco da ponta do iceberg. A imersão vai ser mais Muita legal. coisa. Quando eu falo que a gente tem muitos níveis a olhar, muitas coisas a olhar numa carta de baralho, muitas coisas a olhar numa consulta, a gente vai fazer isso, que é a nossa ideia. Vou alimentando com base lá, vou começar a mandar algumas coisas mais sobre interpretação de cartas, sim, de significado de cartas, lembrando que tudo que eu estou mandando lá, eu estou mandando principalmente focado para a galera do baralho cigano, tá? Eu falo bastante do Marcelo, eu falo bastante do Kier, mas a gente vai dar uma focada um pouco maior no baralho cigano a princípio. Por quê? Porque ele é um baralho que conversa melhor com este processo. E a gente está trazendo a sua ancestralidade, a Que gente é do está baralho cigano. começando a armar nossa tenda nesse digital. Então a gente está chegando primeiro com a família. Devagarzinho a gente vai tomando esse espaço. A gente arma a família, deixa todo mundo confortável, o baralho cigano tá tudo certo. Daí a gente começa a trazer os egípcios, os franceses, os ingleses. Então a gente vai partir do baralho de Lenormand. A base do Lenormand, só para dar uma letra, eu vou mandar depois alguns baralhos que eu sei que usam a mesma base do Lenormand, que o que a gente vai conversar encaixa perfeito. E o pessoal que está no grupo, tem um tarô, tem alguma coisa assim, manda uma foto, vamos fazer um mostra o seu que eu mostro o meu. Eu mostro o seu que eu mostro o meu, vamos brincar de quinta série no grupo. Beleza? E vou deixar essa live aqui com a frase que minha mãe mandou agora há pouco, que é, na dúvida se tudo é magia, pelo sim ou pelo não, uma vela pro santo, outra vela pro cão. A gente está tentando ancorar toda quinta-feira, então quinta-feira às 8h08, só nós estaremos aqui se acontecer alguma coisa. Fatalidades muito fatais. Ou então o Instagram resolver que a gente não vai estar aqui. Mas daí a gente vai pro YouTube, porque tá tudo certo. A gente tem esses espaços. A gente tem. Beleza? Então, e Tati, vamos conversar sobre isso no particular? Vamos trocar uma ideia no particular, mais fácil. Porque eu acho que os assuntos para você não são assuntos públicos para se tirar numa live. Não. Outra coisa, eu não sou um grande fã, já falo de leitura em live para uma galera ao mesmo tempo. Não, eu queria fazer uma leitura em live com uma pessoa e uma pergunta. Assim, a pessoa vem e fala, você tem 5 minutos. Não, 5 minutos nunca acontece. Vamos falar disso melhor, porque essa logística vai ser mais punk. Tá, mas uma pessoa só para a galera uma ver pessoa que rola. o que é. O que, sabe, as pessoas muitas nunca viram. É legal ver. É diferente. Uma consulta com a gente é bem diferente. O que a gente pode fazer numa sala secreta? Nossa, a gente pode fazer uma sala secreta no YouTube. Mandem ideias. O pessoal que já está lá no grupo, dá ideias. Só para a galera do grupo, assim, ó, a gente se reúne, só a gente do grupo e faz um negocinho assim, ó, sem o resto do mundo ver. Isso, aí a gente faz uma sala secreta, dá uma olhada para mostrar como é que funciona esse nosso processo da leitura. E quem ainda não está no grupo e está vendo essa live gravada, digita aqui embaixo, eu quero entrar no grupo, a gente não tem mini chat, então a gente vai ler mesmo e vai chamar a pessoa com a gente mesmo. Ela é o mini, eu sou o chat. Ela é bem mais chat do que eu. Mas, ou então quem já está no grupo, no meu perfil, tá, o link tá na bio, no seu perfil, não sei se já tá na bio. Não, ainda não está na bio. Ainda não está na bio. Mas estamos resolvendo tudo isso. Mas existem vários lugares, vários caminhos chegam ao grupo, quem tiver querendo entrar. Todas as estradas levam a Roma. A gente não tá indo para Roma, mas... Tá bom, a gente chega lá também. Galera, um beijão, foi um prazer tê-los até essa hora conosco. Muito obrigado por terem passado a nossa última 1h20 conosco aqui falando sobre tarô, sonhos e todas essas maluquices. Eu prometo que na próxima quinta-feira tem muito mais disso, porque é uma fonte inesgotável de assunto. É magia, é tarô. Quinta-feira que vem, provavelmente nós estaremos, provavelmente não, estaremos com Dona Sidoca para falar. A gente vai fazer antecipação. Eu tô com fé que a gente consegue fazer a antecipação. A gente tem até a fotinho da Dona Sidoca fazer antecipação e não fizemos. Aí a gente vai fazer um esquema diferente com ela, mas vai ser uma participação especialíssima dela, aqui conosco. Provavelmente aqui fisicamente e para vocês aí virtualmente todos no mesmo lugar. Guardem suas perguntas. Coisas que vocês querem saber de magia, de sagrado feminino, de ancestralidade cigana. Vai ser um momento. Vai ser um momento. Um beijo. Beijo. Que a estrada se abra à sua frente e que o vento sopre morno em suas costas. Muito obrigado por estarem aqui conosco.